Boa noite, pessoal. Essa é a nossa terceira aula sobre Platão, a segunda aula sobre o Timeu, e é a aula em que nós vamos entrar propriamente no tema do tempo no Timeu. É uma pequena passagem que aparentemente é bastante eloquente, mas que é cheia de dificuldades, cheia de problemas, assim como o resto do diálogo, né, do Timeu, que é um texto bastante complicado, bastante problemático. Bom, na primeira aula, a gente fez uma leitura de uma sessão introdutória, né, em que o Timeu começava a explicar, começava a narrar com o seu discurso verossímil, né, com sua história verossímil, não exata, vocês se lembram, mas era uma história verossímil sobre a ordenação do mundo sensível, sobre como uma causa que ele nomeia demiurgo, sem nenhuma explicação, como disse para vocês, demiurgo em grego é um artesão, um artífice, como um demiurgo introduzido do nada, dava ordem, moldava, plasmava o sensível, olhando o inteligível. Esse demiurgo, né, esse artesão, o pai do mundo, ele olhava para esse arquétipo, para esse paradigma que é eterno, sempre idêntico a si próprio, imóvel e belo e assim por diante, e olhando para esse arquétipo, ele coloca forma, ele ordena o sensível que já existia, né, como disse para vocês, que já existia em cima de um receptáculo, né, de um espaço, de um fundo incompreensível e sem forma, chamado Cora, né, ou lugar, ou espaço, e um sensível que já existia, um sensível que pode ser apreendido pelos sentidos, que é racional, se movia de maneira caótica, desordenada, e que é ordenado, então, por esse inteligível. Então, o Timeu é a história, né, uma história cheia de alegoria, cheia de imprecisões, cheia de aproximações dessa ordenação do mundo do sensível por uma causa chamada demiurgo, a partir de um modelo inteligível. Inteligível, compreensível, pensável, eterno, imutável, em repouso, em unidade, e o sensível, todo o contrário, né? Em movimento, imperfeito, sensível, apreciável pelos sentidos, e assim por diante. A eternidade, o paradigma, né, o arquétipo, ele é inteligível, ele pode ser apreendido com inteligência e é passível de uma explicação racional. O sensível não, o sensível é fluxo e impermanência, e só pode ser percebido, né, só pode ser apreendido aproximadamente pelos sentidos irracionais. Pois bem, então, daquela passagem, desse início do diálogo, dessa passagem introdutória, acontece muita coisa, até esse trecho que a gente vai ler hoje, mas a gente vai pular, né? Talvez o mais importante seja que o mundo, né, o céu ou o mundo, é a mesma coisa, como vocês se lembram, ele é um corpo, né, e ele recebe uma alma.
Esse demiurgo introduz uma alma nesse mundo. Então, nosso mundo é um ser vivo dotado de alma. A gente não vai entrar nesse assunto porque é muito espinhoso e não vai nos interessar tanto agora. Acontecem muitas coisas, né? Várias passagens bastante difíceis daquele trecho que a gente leu até agora, mas nós vamos desconsiderar todos eles e passar direto para a nossa passagem, para o nosso trecho, para o nosso excerto, famosíssimo, citado com muita frequência por muita gente, que é o trecho que trata da criação do tempo. É um trecho, eu selecionei 2 trechos aqui, né, do Timeu, 37C6 a 38A4, e depois eu vou pular um outro trechinho e nós vamos ler 38B6 a 38C6. Então, é isso que eu vou fazer com vocês nessa aula, pretendo não me estender muito. E vocês se lembram, né, como é que a gente se refere aos diálogos platônicos, né, através da numeração Stefanos? Acho que não temos grandes problemas em relação a isso. Pois bem, o que eu quero fazer com vocês é ler essa passagem e fazer algumas considerações a respeito disso. E eu estou lendo uma tradução que eu fiz, e não aquela tradução que eu passei para vocês. Vocês podem ler aquilo lá, não tem problema nenhum. Eu só vou ler essa minha tradução porque, através dela, eu introduzi ali um texto grego, né, para me ajudar, para que vocês possam ver, para me ajudar a lembrar o que eu tenho que comentar. Eu também fiz questão de diferenciar, de ser um pouco mais preciso na tradução de algumas palavras, coisa que o tradutor, o Rodolfo Lopes, não era. Não que faça tanta diferença, mas é importante que a gente veja, inclusive para saber, né, os problemas que estão atrás do texto aqui. Então vamos lá. Essa passagem, como disse para vocês, é a passagem que o Platão coloca na boca do Timeu a criação do tempo. E enuncia essa famosa fórmula platônica que descreve o tempo como uma imagem móvel da eternidade. Depois vocês vão ver no Plotino, né, a reflexão plotiniana sobre o tempo, ela é uma exegese, ela é uma interpretação, um desenvolvimento dessa frase, desse conceito, dessa ideia de que o tempo é a imagem móvel da eternidade. Embora seja muito diferente, e no Plotino vá para um caminho muito diferente do que tem aqui no Timeu. Mas é inspirado nisso, né, sem dúvida nenhuma. Então, comecemos. Continua, né? O Timeu, no seu discurso verossímil, na sua narração, na sua narrativa verossímil, ele diz o seguinte: quando o Pai que engendrou o cosmos se deu conta de que tinha gerado uma reprodução, um ágalma, móvel e vivente e vivo dos deuses perpétuos, Aidia, admirou-a e, rejubilando-se, pensou em como fazê-la ainda mais semelhante ao paradigma. Então tá, começamos. Né? Quando o Pai que engendrou o mundo, o Pai é o demiurgo, né? Aquela causa que é introduzida do nada e que depois desaparece e que causa tanto problema para os intérpretes do Timeu. Quando o Pai, o demiurgo, que engendrou o tempo, se deu conta, percebeu que ele tinha gerado uma reprodução móvel e viva, conviva, vivente, dos deuses perpétuos. Primeiro momento, primeira dificuldade aqui é reprodução, ágalma. A gente traduz por reprodução, por imagem, mas não necessariamente é essa a tradução. O ágalma, num sentido muito comum, no sentido
o sentido corrente, e talvez seja esse o sentido aqui de ágama, é o de reprodução, é de estátua. Não uma estátua perfeita, não uma imagem, a reprodução, que é aquela imagem perfeita que a gente entende em português, mas um objeto de culto, não é? Uma pequena estatueta que representa, que é o local da aparição, da epifania do divino. Então, não necessariamente ele olhou para o mundo, o Demiurgo, né? Ele olhou para a sua criação e disse e viu que aquilo era semelhante, igual ao paradigma. Ele pode ter entendido que aquilo fosse, né, quando ele se deu conta de que tinha gerado um lugar de culto, um lugar para a manifestação do inteligível. É uma possibilidade de interpretação, né? Embora a ideia é de que, de alguma maneira, o sensível reproduz como imagem, uma imagem, né, reproduz o inteligível, o paradigma. Então, essa reprodução ela é móvel e viva, né? Vivente, porque o paradigma também é vivente. Ela não podia ser morta, né, sem vida. Mas ela é móvel e ela não está ela não é imóvel como o paradigma. Então, essa é uma diferença importante, né? O sensível é o âmbito do fluxo. Ele é uma imagem móvel. Então, quando o Demiurgo se deu conta, né, ele olhou para o mundo e se deu conta que tinha gerado uma reprodução, uma imagem, uma estátua, né, móvel e viva dos deuses perpétuos. Se vocês olharem aqui para frente, vocês vão ver que, né, eu traduzo perpétuos, depois aparece eternos, eternidade. Na tradução do Rodolfo Lopes, ele traduz tudo por eterno. Não faz nenhuma diferença entre perpétuo e eterno. Sinceramente falando, eu acho que aqui na passagem não tem diferença nenhuma. Isso é um grande problema. Eu vou comentar isso com vocês, mas eu acho que não tem. Platão não parece empregar aqui os termos perpétuo, né, aídeos e eterno, aionios, com sentidos diferentes. Em todo caso, eu quis marcar isso para vocês verem onde isso ocorre no texto. Então, uma imagem móvel e vivente dos deuses perpétuos. Tá, o primeiro problema é perpétuo, né? Que vai ser é uma palavra diferente de eterno, que aparece na sequência. E a gente vai ver, a gente vai falar sobre isso no sentido dessa palavra. Eu esqueci de marcar aqui, mas deuses é um outro problema também. Normalmente, a gente entende que deuses aqui se refere às ideias, às formas inteligíveis. É assim que quase todo mundo entende. No entanto, um comentador chama atenção para o fato de que a palavra aqui para dos deuses, né, que seria theon. Ops, peraí, não consigo editar aqui. Enfim, fiz um formato diferente aí e agora não posso mexer. Mas depois eu corrijo isso. A palavra aqui que nós temos aqui, dos deuses, é um genitivo plural em grego e que é theon. No entanto, essa forma, theon, dos deuses, é o genitivo plural dos deuses, também poderia ser o genitivo plural de uma palavra cujo nominativo é thea, que significa visão. Visão, contemplação e assim por diante. Então, também seria possível entender isso daqui como uma imagem das visões, das contemplações eternas, perpétuas. Isto é, o Demiurgo teve, né, ele teve uma visão, ele viu, na sua visão eterna, na sua visão perpétua, ele viu
e ele fez uma reprodução dessas imagens que ele viu. É perfeitamente possível. Ninguém sustenta isso, né? Mas essa ideia é inteiramente possível pelo fato de que o paradigma, o arquétipo, o paradigma inteligível, ele tem sido tratado no Timeu como uma coisa só. Não ocorre no Timeu, pelo menos até aqui, nem depois também, a ideia de formas, de ideias separadas. O paradigma, o modelo, o inteligível, ele é mencionado, ele é referido como uma coisa só, no singular, normalmente. Que é uma totalidade, obviamente, né? A totalidade que é inteligível, que é inserida, que é colocada no sensível. Mas esses deuses, então, né, que todo mundo entende como as ideias, as formas, ela é meio que pressuposta por nós, intérpretes posteriores, e também pelos antigos que entendiam assim. Mas, a partir do próprio texto, é estranho. É estranho, primeiro, né, pensar nesse plural, já que o paradigma tem sido tratado no singular, como uma coisa só, como um modelo de tudo. Não são modelos separados, mas um modelo inteiro. E a segunda coisa é não é comum, e eu não me lembro mais agora, mas acho que não é comum em Platão, e com certeza não faz parte do Timeu, se referir às ideias ou às formas inteligíveis pela palavra deuses. Essa é uma coisa muito estranha. Então, baseado nisso, né, não é só um intérprete, que a palavra correta aqui seria contemplação, visão. Então, o pai, o Demiurgo, teria engendrado uma reprodução, uma imagem das visões eternas, das visões perpétuas que ele teve do paradigma. Ou seja, o que ele via no paradigma, ele transferia para o sensível. Mas, como eu disse para vocês, ninguém sustenta, hoje em dia, ninguém sustenta essa interpretação. Mas vocês estão vendo qual é o nosso problema aqui. Então, quando ele se deu conta que tinha feito uma imagem viva e imóvel, dos deuses, que seriam as ideias, ou das suas visões, das visões que ele teve do inteligível, ele admirou-a. E, rejubilando-se, né, feliz com a sua criação, ele pensou em fazê-lo ainda mais semelhante ao paradigma. Fazer o cosmos ainda mais semelhante ao paradigma. Então, né, ele já tinha feito a sua obra, ele olhou, gostou, achou linda e falou: eu quero deixar isso ainda mais parecido com o paradigma, com o arquétipo, com o modelo. Acontece que, né, há um problema. Como acontece que ele, o paradigma, é um vivente perpétuo, continua aqui com a... Ele, o Demiurgo, tentou tornar este todo, o nosso universo, o nosso mundo sensível, tentou tornar este todo desse tipo, isto é, perpétuo, na medida do possível. Então, o modelo era eterno, né, era vivente, perpétuo, e o Demiurgo tentou, na medida do possível, porque não é possível, né? É possível até certa maneira, ou de alguma forma. Na medida do possível, ele tentou transformar, fazer o nosso mundo sensível, que é perecível, que está em movimento e assim por diante, que nasce, perece, muda, né? Está em fluxo, ele tentou transformar o nosso mundo numa realidade
perpétua. Acontecia que a natureza do vivente do paradigma, né, que é outro nome para o vivente, o ser vivo. Acontecia que a natureza do vivente era eterna. E aqui a palavra muda, não é mais aidion, mas aionios. É eterna. E não era possível ajustá-la completamente ao gerado, ao nosso mundo, ao mundo sensível. Né? Ele está sempre falando do modelo, né, do paradigma e da imagem, do que é cópia, do inteligível, do modelo que é inteligível, que é imóvel, etc, 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 e da imagem que é gerada, que nasce, corrompe, que está em movimento e assim por diante. Então, não era possível ajustar a natureza eterna à natureza gerada, à natureza que devém, que está em fluxo. Então, como não era possível trazer a eternidade do modelo para para a cópia, ele se pôs a pensar em como ele poderia fazer uma imagem móvel da eternidade. Uma imagem móvel da eternidade. Bom, aqui são vários os problemas. Né? Então, primeiro, como vocês estão vendo, Platão mudou o termo pelo qual ele se refere à eternidade do modelo. Primeiro, ele começa falando de... ele usa aidios, que é... A gente posteriormente traduz como perpétuo, que dura para sempre. Depois ele fala de aionios. Aidion e aidiotes, né, que é a perpetuidade, e aion, a eternidade. Aparentemente não tem, é difícil perceber algum tipo de diferença aqui, mas são palavras diferentes. Por que ele usaria palavras diferentes num trecho tão curto, né? Num pequeno espaço de linhas, ele usaria palavras diferentes, conceitos diferentes. Seria só falta de cuidado, variação estilística, um sinal da aproximação que é o discurso do Timeu. Não é fácil resolver isso. Então, esse é um problema. Outro problema é que estão vendo já estão percebendo, né? O demiurgo, ele vai fazer o tempo, uma imagem móvel da eternidade, para que o gerado seja mais parecido com o seu modelo. Ou seja, o tempo é algo que vai fazer a cópia mais parecida com o modelo. Como isso acontece? A gente não sabe. Pois bem, então, ele se pôs a pensar em fazer uma imagem móvel da eternidade. E aí nós voltamos a mais um problema. Uma imagem móvel, tudo bem, que até aqui a gente dá para entender. Né? O mundo, como ele começou a falar ali, é uma reprodução, é uma imagem, uma representação móvel, né? O mundo sensível, a cópia é uma representação, uma imagem móvel do arquétipo, que é imóvel. Até aí tudo bem. Então ele pensou em fazer mais uma imagem. O mundo já era uma imagem. Ele pensou em fazer mais uma imagem móvel. Né? Porque a imagem sempre vai ser móvel pelo jeito. Só que dessa vez ele faz uma imagem da eternidade. Antes ele estava usando adjetivos.
adjetivos que caracterizavam substantivos, que modificavam substantivos. Isto é, nós tínhamos os substantivos, né, o modelo, por exemplo, que era perpétuo ou eterno. Agora, nós não estamos falando mais do adjetivo que modifica o substantivo. Nós estamos falando de um outro substantivo. A imagem aqui não é uma imagem do arquétipo, do paradigma, mas uma imagem da eternidade. O que é eternidade? Em momento algum, antes do texto e nem depois também, fica claro para a gente o que seja eternidade. A gente tem uma relação que é clara, né, de cópia e modelo, de cópia e modelo. Inteligível é o modelo, sensível é a cópia. Tudo bem, são, né, duas realidades, uma que serve de modelo, a outra que é uma imagem desse modelo. Mas e a eternidade? O tempo vai ser uma imagem móvel da eternidade. Mas o que é a eternidade? Vejam, não tem nada claro aqui. Não tem nada claro. A eternidade pode ser a totalidade pode ser um sinônimo do inteligível, pode ser como o Plutino vai entender depois, né, uma descrição do modo como o paradigma é. Mas não é fácil de entender isso. A gente não há explicação quanto a isso, explicação disso no texto. Aparentemente, bom, essa palavra, aion, é uma palavra que tem um sentido original de vida. Daí o tempo da vida. E depois passa, bem mais posteriormente, a ser entendido como eternidade. Existem também outros comentadores que acham que Platão não está falando de eternidade aqui, mas está falando de vida ainda. Então, ele está falando de uma imagem imóvel, não da eternidade, mas da vida. Não é fácil sustentar isso. De qualquer maneira, esse aqui seria, se não o primeiro, um dos primeiros, pelo menos, um dos primeiros usos de aion como eternidade. Muitos artigos sobre isso. Mas vocês estão vendo que não está claro, né? A gente, infelizmente, não tem muito para explicar, porque não há muitas respostas seguras para isso. Eu só quero que vocês vejam, como eu sempre digo para vocês, o meu interesse não é para transmitir para vocês algum conteúdo, mas é mostrar para vocês, em primeiro lugar, fornecer para vocês, em primeiro lugar, instrumentos para vocês se aproximarem da filosofia antiga. E, em segundo lugar, mostrar para vocês as dificuldades implicadas na leitura dos textos, né? E este texto é bastante difícil. Então, como não dava para fazer, né, um mundo eterno, então o Demiurgo falou: vou fazer uma imagem móvel da eternidade. Mas o que é a eternidade? Será que a eternidade aqui é algo no sentido de aquilo que dura para sempre? Mas o que dura para sempre? Né? O paradigma, sim, mas o paradigma é eterno. Então, o que é a eternidade? Bom, então ele pensou em fazer essa imagem móvel da eternidade. E, simultaneamente, ordenando o céu. Não se esqueçam que céu é um dos outros nomes para mundo, para o cosmos, o mundo sensível. Lá no começo do Timpeu, ele dizia, ele colocava, não é? Ele dizia que essas coisas eram sinônimos, e mesmo que a gente tivesse outro nome, que a gente poderia chamar a cópia por outro nome. Mas então, ao ordenar o céu, ele não está falando do céu, da abóbada, do celeste, está falando do nosso mundo, que é um sinônimo aqui
para o nosso mundo. Então, ao ordenar, né, simultaneamente, ao ordenar o céu, ele faz uma imagem eterna. Uma imagem eterna que progride de acordo com o número, enquanto a eternidade permanece em unidade. E é a ele, com efeito, que chamamos tempo. Então, vamos lá. Então, o Ultimeiro está fazendo uma narrativa verossímil, e ele está lançando mão de metáforas, alegorias, imagens. Ele está fazendo um discurso impreciso. Então, nós temos que tomar cuidado com esse discurso impreciso dele, né? Porque é um discurso impreciso, esse discurso que trata da criação do mundo, que coloca em termos temporais e quase antropomórficos, né? Uma criação a criação do mundo. Não é para ser compreendida assim. Mas ele poderia facilitar um pouco para a gente, né? Não tem. Platão não ajudou muito nesse momento. Então, o que ele está dizendo é que a criação dessa imagem, a produção dessa imagem, a produção do tempo, que é a imagem imóvel da eternidade, a produção da imagem, ela é simultânea à confecção, à ordenação do mundo. Não é porque ele fez o mundo, depois ele fez o tempo. Só que era o que ele tinha feito antes, né? Primeiro ele começou dizendo, ele tinha terminado, né, tem até um auristo ali, né? Depois que ele terminou de engendrar o mundo, ele viu o mundo. Né? Até engendrar não é uma palavra muito boa, né? Porque engendrar, né, é de gerar, criar. Ele não cria, ele ordena. Tudo isso é muito imperfeito, muito impreciso, muito com perdão da palavra, quase mal escrito, né? Pelo menos do ponto de vista do rigor filosófico. Não parece haver um rigor terminológico aqui, né? É uma passagem bastante críptica que evoca conceitos diferentes e que parece contradizer às vezes. Então, ele tinha terminado o mundo. Depois de terminar, de engendrar o cosmos, ele falou, vou fazer esse cosmos ainda mais perfeito, ainda mais parecido com o seu modelo, então eu vou fazer uma imagem da eternidade. Daí ele está falando que não. É ao mesmo tempo. Quando ele estava ordenando o mundo, ele faz uma imagem eterna. Uma imagem eterna. O que significa imagem eterna? Como é que a imagem pode ser eterna? Eternidade não diz respeito ao modelo. Eterno ou perpétuo não é um atributo do modelo. Como é que a cópia, a imagem, vai ser eterna? Não sei explicar. Não li nenhuma explicação satisfatória também. Então, ele faz uma imagem eterna que progride de acordo com o número, ou seja, que progride numericamente, que progride, que avança, que vai adiante, que está em movimento, portanto, né? Que é uma imagem imóvel, é uma imagem que avança, que progride, que está em movimento de modo numérico, numericamente, isto é, de modo contável, de acordo com o número que pode ser contado. Então, ela avança, porque ela é móvel, e ela avança numericamente. Enquanto a eternidade, como eu disse para vocês, não sabemos muito bem o que é isso, pode ser apenas um sinônimo para o paradigma, né? Mas aí, enquanto a eternidade permanece em unidade. No discurso, na terminologia neoplatônica posterior,
essa distinção entre o que progride e o que permanece vai ser frequente. O que permanece é o inteligível. E aqui vocês estão, né, vendo ecos de Parmênides e tudo isso. O que permanece é o inteligível. E ele permanece em unidade. Ele não se distende. Ele não se dissipa. Então, há uma unidade do inteligível que não é perdida, jamais. Ele é imóvel, né? Ele é eterno, ele é imutável e assim por diante. E ele se contrasta, então, com essa imagem que avança, que é móvel, mas que avança numericamente, que avança de modo contável. Mas, como isso para vocês, voltando ao problema, o que é uma imagem eterna? Não sei. E é a ele, com efeito, que chamamos tempo. Eu enfatizei aqui ele, porque em grego nós temos nós temos nós temos nós temos aqui, desculpem, tuton, que é masculino, é um acusativo masculino. Entretanto, a palavra eikos é feminina. Eikó, como vocês estão vendo aqui, que é outra coisa curiosa, porque é uma forma jônica dessa palavra, e Platão escreve em ático, mas só aqui ocorre isso, esquisitíssimo, né? Também é uma palavra feminina, apesar de kineton. Né? Kineton é masculino ou feminino aqui. Então, ele diz que isso, tuton, no masculino, é o que nós chamamos de tempo. É uma confusão só. Aparentemente, né, quando a gente olha para trás, nos antecedentes na oração anterior, o que parece, o único masculino, o substantivo masculino, que parece ser, que poder ser antecedente desse tuton, desse masculino, é aritmon, que é uma palavra masculina. Então, nós temos um problema aqui, né? O que nós chamamos de tempo? É a imagem imóvel? Se for a imagem imóvel, nós temos um problema, porque o tuton, né, esse substantivo, seria masculino. Seria possível explicar isso por uma assimilação de gênero, já que cronon é masculino. É possível, certo? Como se fosse uma assimilação de gênero. Enfim, não vou entrar em papo gramatical aqui, mas isso pode acontecer, é possível. Então, nós poderíamos ter isso, ele, né, por causa de crono, ou seja, mas se referindo a algo feminino. Mas é esquisito, é estranho, é meio desengonçado. Parece, né, que a única palavra masculina que nós temos que poderia ser antecedente disso seria aritmon, que é número. E aí, a imagem móvel não seria o tempo, mas o tempo é o número, segundo o qual a imagem móvel progride. Isso faria com que a imagem móvel não fosse o tempo. O tempo é apenas um número. Mas isso parece entrar em contradição com o que está sendo dito. Prossigamos. Pois, como? Não,
como os dias, as noites, os meses e os anos não existiam antes de o céu, isto é, antes de o mundo, do sensível, nosso cosmos, ser gerado, ele, o demiurgo, concebe a gênese, o nascimento, a origem deles, dos dias, dos anos, das noites, concebe o seu nascimento simultaneamente ao constituir-se aquele. Ou seja, simultaneamente surge o cosmos, a ordem, o sensível e os dias, as noites e assim por diante. Todos eles são partes do tempo. São partes, medidas do tempo. E o era e o será, ele está falando das formas verbais, né? E o verbo, ou falar no passado, que algo era, e o será, são formas geradas do tempo, as quais aplicamos incorretamente, sem perceber, a essência perpétua. E aqui ele volta a falar de eternidade, de perpetuidade, né? Volta a usar outro adjetivo, aparentemente sem nenhum problema, mas vai saber. Então, nós aplicamos incorretamente, quando nós falamos da essência perpétua, quando nós falamos que ela era ou que ela será, e usamos um outro tempo verbal que não seja o presente, nós estamos falando corretamente dela. Por quê? Porque ela apenas é. Dizemos que era, é e será, mas apenas o é lhe cabe segundo um discurso ou uma definição verdadeira. Estão lembrados do Parmênides, né? Aquilo que é não pode não ter sido, não pode ter sido diferente, ter sido de outra maneira, nem pode vir a ser diferente ou deixar de ser aquilo que é, né? No sentido para as palavras, com todas as letras, com todo rigor, afirmar que algo é, nós temos que dizer que ele sempre foi aquilo que ele é, que ele sempre será aquilo que ele é e nunca vai deixar de ser, né? Não nasceu, não tem fim. Então, dizemos era, é e será, mas apenas o é lhe cabe segundo um discurso ou uma definição verdadeira. Ao passo que o era e o será, né, convém serem ditos para a gênese, para o nascimento, para o devir, que progride no tempo. Então, eternidade, eterno, é aquilo que é. O que está no tempo, que está submetido ao tempo, é o que era e o que será, o que devém, né? O que deixa de ser, o que nasce, perece, e assim por diante, o que está em movimento. Pois os dois são movimentos. Os dois, o era e o será. Os dois são movimentos. Mas ao que é sempre imóvel, segundo as mesmas coisas, isto é, que é sempre imóvel em sua identidade, não cabe tornar-se mais velho nem mais novo no tempo, nem ter se tornado em algum momento mais velho mais novo, nem tornar-se agora, nem vir a ser no futuro. Isso é inalterável, né? O que é, não altera, não muda, não se torna mais velho nem mais novo, porque ele não é sujeito ao tempo. Absolutamente nenhuma das coisas que a Gênese, que o devir, ligou às coisas que se movem no sensível. Mas elas são, ou nasceram, formas do tempo que imita a eternidade e a circunda segundo o número. Então, aqui nós temos de novo a expressão tempo que imita, né? Tempo como imitação, como imagem da eternidade. E o tempo que imita a eternidade e que circunda a eternidade, que está ao redor da eternidade, que está em círculo ao redor da eternidade,
segundo um número, numericamente, de modo contável. Agora nós, né, voltamos para a eternidade e não para a perpetuidade. Curioso que embora ele fale atribua o adjetivo perpétuo, aidion, para o arquétipo, ele nunca diz que o tempo é a imagem da perpetuidade, da aidiotes, mas apenas da eternidade. É estranho isso, é muito estranho esse modo de expor. Bom, prosseguindo. O tempo, portanto, surgiu com o céu, né, com o mundo, ao mesmo tempo, simultaneamente, para que, tendo sido engendrados, né, feitos, nascidos simultaneamente também sejam dissolvidos, caso ocorra em algum momento a dissolução deles. Isto é, o tempo e o mundo foram engendrados, surgiram simultaneamente, juntos, e deixarão de existir juntos, porque eles estão intimamente ligados. Eles são indissociáveis a partir do momento da sua concepção. Embora, né, embora tenha, segundo o início dessa história verossímil aqui, o Demiurgo só tenha pensado em fazer essa imagem depois de olhar para sua obra, né? Ele olhou para sua obra e falou: não, quero deixar isso mais legal e vou fazer um tempo. Bom, mas aqui, né, no resto, essa é a ideia, então, de que o tempo e o mundo são indissociáveis um do outro. Né? Se o tempo só vai deixar só vai ser extinto se o mundo for extinto. Mas por que ele é uma imagem eterna? Né? Sejam dissolvidos caso ocorra em algum momento a dissolução deles. E o mundo, né? O tempo, né? E o tempo foi engendrado de acordo com o paradigma da natureza pereterna, de aiônios. Bom, a natureza aqui tem o sentido de essência, né? De realidade. Como a gente fala, a natureza humana, né? A essência humana, o ser humano. Mas não existe, obviamente, pereterno, como eu cunhei aí, mas isso é para traduzir de aiônios, porque é um terceiro termo que ocorre aqui. Né? Na verdade, nós temos aidios, que eu traduzi por perpétuo, nós temos aiônios, que é o eterno, relativo a aion, eternidade, e agora nós temos esse outro adjetivo que é também, né, que vem da mesma palavra de eternidade, de aiônios, de aiônios, mas que é um adjetivo que recebe esse prefixo, de a, que significa através de, e também tem o sentido de per, latino, do começo ao fim, completamente, coisas do tipo. Então, qual é o sentido preciso, né? Por que ele precisa cunhar esse adjetivo para descrever a natureza eterna, a natureza do paradigma, que é modelo para o tempo? Não é claro. O que acrescenta? Né? Qual é a nuance que esse dia acrescenta ao adjetivo, neste caso? Né? Qual é a especificidade desse adjetivo ao ser aplicado à natureza do paradigma? Não sei. Talvez seja meramente enfático, talvez seja parte do estilo narrativo apenas, né? Algo como o tempo foi engendrado de acordo com o paradigma da natureza completamente eterna, que é absolutamente eterna. Mas é esquisito, não é muito seguro, né? Qual é a necessidade de cunhar esse adjetivo? Enfim.
Então, o tempo foi engendrado de acordo com o paradigma da natureza eterna, completamente eterna, para que o engendrado, ou a imagem, fosse o mais semelhante possível a ela. Então, espera lá, né? O tempo, provavelmente é o tempo, foi engendrado, não tem o sujeito na frase, né? Então, o tempo foi engendrado de acordo com o modelo da natureza eterna, para que fosse o mais semelhante possível dela. Então, tempo, natureza eterna, para que o gerado, a imagem, o engendrado, não pode ser o tempo, né? Tem que ser o mundo, para que o mundo fosse o mais semelhante possível a ela. A ela, no caso, a natureza eterna, ao paradigma, conforme a sua capacidade, conforme a capacidade do gerado, de ser o mais próximo possível do modelo. Ao passo que pois o paradigma, modelo, é ente, ele é existente, ele é um ser que existe realmente por toda a eternidade. Ao passo que a imagem, ou o tempo, continuamente, até o fim, por todo o tempo, surgiu ou foi, está sendo e virá a ser. É básico isso, né? O paradigma existe apenas, existe por toda a eternidade. Por toda a eternidade já é algo esquisito, né? É algo que parece nos fazer pensar num sentido de que a eternidade é uma duração infinita e não tem o sentido de imediaticidade, né, de totalidade imediata. Pois bem, então, a eternidade, né, o modelo está na eternidade, por toda a eternidade ele é o que ele é, ao passo que o sensível, o gerado que nasceu, ele está em constante fluxo, ele era, ele surgiu, nasceu, ele é, está sendo e ele será, depois vai se corromper e assim por diante. Portanto, a partir do raciocínio e de tal pensamento do Deus, do demiurgo, em relação à gênese do tempo, em relação ao nascimento, à origem, à criação do tempo, para que o tempo fosse engendrado, surgiram para o discernimento e preservação dos números do tempo, o Sol, a Lua e 5 outros astros, que têm a denominação planetas. Isto é, aí nós temos um problema, né? O texto não ajuda, a sintaxe da passagem não ajuda. Então, o Deus, o demiurgo, estava lá pensando e pensou, pensou essas coisas em relação à origem do tempo, à criação do tempo. Aí, para que o tempo fosse engendrado, surgiram os planetas. Então, os planetas engendram o tempo. Ou seja, eles ajudam a criar o tempo, a engendrar o tempo. Não é o que parece, porque depois ele fala para engendrar e para o discernimento e a preservação. Então, os planetas terão uma origem, terão um sentido, uma função de gerar o tempo, de ajudar no nosso discernimento dos números do tempo e na preservação dos números do tempo, ou não. Os planetas ajudam à geração do tempo e ao discernimento e preservação dos números do tempo. Então, se eles ajudam, se eles são necessários para a criação do tempo,
o Demiurgo não criou o tempo antes, ele criou o tempo a partir desses planetas, a partir da criação dos planetas. Mas então, se não tem a ver, eles são apenas necessários para o discernimento e a preservação dos números do tempo, e esse para que o tempo fosse engendrado se refere então ao pensamento, né? Portanto, a partir do raciocínio em relação à gênese do tempo, ou seja, o raciocínio do raciocínio para que o tempo fosse engendrado, a sintaxe do texto não ajuda. No entanto, surge um outro problema aqui, que é o de que os planetas, né, os astros eram os 7 astros que eles conheciam. O Sol, a Lua e 5 outros astros, os 5 outros planetas, eles são necessários para o discernimento, para a nossa percepção, para que nós distingamos e para a preservação, para que nós guardemos, conservemos os números do tempo. Não o tempo exatamente, mas o número do tempo. Por quê? Vou usar posteriormente uma referência a isso, né? Esses astros, eles são astros que têm um movimento regular. Então, eles são regulares. E a partir da sua regularidade, nós podemos contar o tempo. Nós podemos ter uma noção, discernir o tempo e preservar o número do tempo. Além disso, a oscilação entre dia e noite nos faz ter ideia de 2, de passagem do tempo, e assim por diante. E aí nós temos número, e blá, 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 e por aí vai. No entanto, o que é mais importante aqui é a regularidade do movimento dos astros, que nos permite, a partir da sua regularidade, esse movimento regular, nos permite ter uma noção de tempo, contar, né? O Sol, eu sei que deste momento até o outro momento, que vai ser sempre igual, eu vou ter um dia. O Sol, eles têm uma ideia de que o Sol girava ao redor da Terra, né? Uma ideia geocêntrica. O Sol se movia ao redor da Terra e ao redor desse movimento nós temos um tempo, um número do tempo que é sempre igual. E eu posso, a partir disso, estabelecer, diminuir o tempo assim por diante. E depois ele fala no diálogo, em algum momento, que nós temos então vários números. Né? Para cada planeta, cada astro, vai ser um tempo diferente. Então, os movimentos são chamados tempos. Há essa ideia de que um tempo é a imagem da eternidade, uma imagem móvel que nós não conseguimos destrinchar em que sentido essa imagem é móvel, desculpa, em que sentido essa imagem móvel é eterna, e entre vários outros sentidos. Quando a gente diz o tempo é a imagem móvel da eternidade, parece tudo muito claro. Mas quando a gente lê a passagem a fundo, a gente vê que não tem, a gente só tem problemas nessa passagem, não tem absolutamente nada claro. É uma confusão absurda nessa passagem e nós não sabemos do que o Platão está falando, no final das contas. Bom, em que sentido e por que a criação do tempo seria necessária para que a imagem, para que o mundo fosse mais semelhante ao paradigma? Não é muito claro isso, né? Por que o tempo é imagem móvel eterna? É uma imagem eterna. Nenhuma imagem pode ser eterna. O eterno é o paradigma. As imagens são todas não eternas, né? São todas mortais, digamos assim. Existe alguma diferença entre os usos de aídeos e aiônios, né? Perpétuo e eterno aqui? O que exatamente é eternidade? Né? Porque antes estávamos falando dos adjetivos que caracterizavam os substantivos, isso já é um problema, né?
qual seria a concepção de perpetuidade eterno e perpétuo atribuídos ao paradigma, se tem uma ideia de duração infinita no tempo, ou se é algo atemporal, intemporal, que está fora do tempo, completamente fora do tempo, e existem todos os tipos de argumentos, de defensores de todas as teses inimagináveis, imagináveis e não imagináveis. Então, isso seria um problema. O outro problema é por que ocorre essa variação vocabular, né, numa passagem, num lugar tão pequeno. Em terceiro, quarto, quinto, sei lá, lugar, porque o que exatamente é o tempo? Né? O tempo é o número do movimento, como nós vamos ver depois em Araraquara, né? O número, ou em Aristóteles, isso que eu estava falando com meu irmão. Então, o que será, então, o tempo? Né? O tempo é isso que é o número segundo o qual essa imagem procede, mas não, depois ele diz que o tempo imita a eternidade. Então, o tempo é uma imitação da eternidade. Qual é o papel dos planetas? Os planetas nos ajudam, os astros nos ajudam o movimento dos astros nos ajuda a discernir e a preservar os números do tempo. Né? Nos ajuda a contar esse movimento, essa imagem que é móvel, esse movimento da imagem que, através de outros movimentos regulares, que nós conseguimos, então, discernir e preservar um tempo. Mas os planetas são necessários para o engendramento do tempo também? Ou não? São todas essas questões que nós retiramos dessa passagem. Não tem nenhuma resposta satisfatória, também tem que formar. Né? Todos os artigos que eu li sobre isso, eu já li muitos artigos sobre isso, muitos livros não são tantos livros, não existem tantos livros inteiros sobre isso, mas muitas passagens, capítulos e artigos. O que mais me agradou foi desse aqui, do Richard Moore. Só que nenhum artigo, nenhum livro, nenhum capítulo de livro resolve todos os problemas. Há proposições, há propostas que são sugeridas para uma ou para outra coisa, para um sentido geral dessa passagem, mas não há essa passagem não é esmiuçada. Tem um comentário fabuloso do Taylor, A.E. Taylor, é fabuloso, é maravilhoso, mesmo ele não resolve todos os problemas. Né? Não coloquei aqui o comentário porque é um pouco mais difícil de ser usado, ele é cheio de passagens em grego e tal, mas se vocês quiserem, entrem em contato comigo, eu mando para vocês. Então, como eu disse para vocês, o que mais me agradou como sentido geral foi esse artigo do Moore, em que ele diz que que sentido o tempo é uma imagem da eternidade, uma imagem móvel da eternidade? E em que sentido o tempo tornaria a cópia mais parecida com o modelo? O sentido, trocando em miúdos, seria de que o tempo confere inteligibilidade ao movimento. Que, através do tempo que progride numericamente, isto é, do tempo que progride, que avança, que se move de forma racional, contável, isto é, significa, né, inteligível, compreensível, através disso, o mundo seria mais próximo, o mundo sensível seria mais próximo do inteligível. Inteligível é o mundo inteligível, né? Aquilo que é o mundo verdadeiro, é o mundo da razão, é o mundo que pode ser entendido que é entendido pelo intelecto, como o Timeu tinha dito antes. O mundo sensível, ele não pode ser, ele não é objeto de compreensão intelectual. Ele é apreendido pelos sentidos, que são irracionais, como o Timeu tinha dito lá no começo. Então, o tempo
seria essa imagem que se move de modo racional, de modo contável. Não é fácil. Então, o que nós estamos falando? Temos dois movimentos, então. Desculpa, nós temos duas imagens. Né? O mundo sensível é uma imagem e o tempo é outra imagem. Que essa imagem, que é o tempo, se relaciona com essa imagem que é o mundo. Então, o mundo está em relação com o paradigma e o tempo com a eternidade, mas o que é eternidade? É um outro paradigma? Não fica muito claro nada disso. Né? Uma possibilidade, que a gente pode forçar um pouco a barra e dizer que, embora nada fique claro, que essa imagem da eternidade, que progride, que avança numericamente, ela é um movimento inteligível, desculpa, a inteligibilidade, a compreensibilidade do movimento sensível. Então, o tempo é esse número, essa compreensão que a gente pode ter do movimento. Ou seja, sem essa inteligibilidade do movimento, sem isso, o movimento sensível seria completamente ininteligível para a gente. Bom, o que nós conseguimos, com essa imagem, com o tempo, é distinguir o antes e o depois, o simultâneo, né? É também prever, contar, coisas do tipo. Mas nada disso é a resposta muito satisfatória, nem resolve todos os problemas, certo? Não diz, por exemplo, por que o tempo é uma imagem eterna. Enfim, o Moore tem um artigo bastante interessante, né, um capítulo. Era um artigo, depois se publica depois outro, mas enfim, mais fácil de ver nesse livro aqui dele sobre o Timeu. É um capítulo, né? Eu deixei na nossa pasta do Google Drive. Esse outro artigo aqui, eu coloquei esse artigo porque ele está em português, embora ele tenha um monte de citação em alemão. Mas é um artigo da Maria do Céu Fialho sobre essa passagem do tempo em português. Ela não me agrada muito, esse artigo, por uma série de motivos. Mas é um artigo interessante, que está em português, e se vocês quiserem, né, se vocês pudessem ler os dois para comparar, né, para ver como cada um vai para um canto diferente, quais são os problemas que cada um deles levanta, como cada um deles responde os mesmos problemas de maneiras diferentes, né? Para vocês verem que não tem nada muito certo mesmo, é interessante ler. Um outro, que eu também não coloquei, mas já estou colocando na nossa pasta do Google Drive. Uma terceira sugestão de leitura, que é um livro muito interessante, muito agradável de ler, muito erudito, muito gostoso, do René Dragh. Isso é O Tempo em Platão e Aristóteles. A parte de Aristóteles eu acho mais ou menos. Tem coisas melhores por aí, hoje em dia. Mas a parte de Platão é muito legal. Eu gosto muito. O problema é que eu não tenho PDF desse livro, não achei PDF desse livro. Eu tenho um livro físico. É um livro... Enfim, se vocês encontrarem por aí, ele não é um livro caro, um livro curtinho, está por aqui, acho. Está aqui. É um livrinho fininho, assim, bonitinho, da Loyola. E se vocês encontrarem por aí e tiverem interesse no assunto, eu recomendo muito. É um belíssimo livro. Mas não consegui uma cópia digital para colocar na nossa aula, na nossa pasta. Bom, pessoal, então é isso. Acho que essa aula já deve ter ficado bastante longa e a gente poderia estendê-la bastante ainda. Eu só queria, então, que vocês guardassem dessa aula que essa passagem é complicada, ela é difícil, ela tem um monte de problemas de diversas ordens, mas que o que fica, né, é que o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Possivelmente, né, ele significa que o tempo é a inteligibilidade do movimento e que os astros
como o Sol, a Lua e outros planetas, eles, através do seu movimento regular, nos ajudam a discernir os números do tempo e a preservar os números do tempo e a entender os movimentos de modo geral, a olhar para o mundo e ver esse mundo de uma maneira, ou ver o fluxo do mundo de uma maneira minimamente compreensível, né? Ver um traço do inteligível, de fato no sensível. Isso é estranho, né? Se o, se o sensível já tinha já tinha um traço, ele já era uma imagem do inteligível. Então ele ficou ainda mais. Enfim, não vou me alongar, né? Mas a gente pode voltar a isso depois. E eu recomendo muito a leitura do artigo do Moore, capítulo do Moore. Vocês vão encontrar bastante material. E tem muito mais coisas, né? Se vocês quiserem, eu mando muito mais coisas para vocês. Então é isso, eu vou encerrar aqui a gravação. Depois eu vou editar, amanhã eu vou editar, porque hoje eu estou meio cansado já. Amanhã eu vou editar a aula e vou colocar aqui os links no YouTube e no stream. E eu ainda vou fazer mais uma aula sobre Platão, só que aí essa eu prometo que vai ser bem mais breve, que é sobre uma passagem do Parmênides, antes da gente entrar no Aristóteles, tá bem? Então, até mais, pessoal. Boa noite para todos.